Ele que será o profeta de Deus, porque profeta de Deus é aquele que proclama a palavra de Deus. Na verdade, a palavra por si só é uma profecia, e ele que será realmente o portador da palavra de Deus nesta grande oportunidade, em nome de Jesus. Ele só vai fazer 80 anos, viu? Só 80 anos, né, pastor? Só, né? Graças a Deus, está aí firme, fiel ao Senhor e pregando na unção, no poder do Espírito Santo. Vamos orar então? Pai querido e maravilhoso, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida do nosso querido pastor Monteiro, te agradecemos por tê-lo mais uma vez conosco, ó Pai. Muito obrigado pela vida dele, e temos a plena certeza que o Senhor estará usando o teu servo poderosamente aqui nesta noite, ó Pai, e que com certeza esta palavra que o Senhor colocou no seu coração trará salvação, libertação, vida, cura e transformações de vidas, ó Pai. Deus querido, e nós desde já, ó Pai, dizemos, continua falando, Senhor, porque aqui está uma igreja que quer continuar a te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Anda de pé, recebamos o servo do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Podem sentar. Queridos irmãos, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Estou realmente alegre. Alegre por quê? Porque continuo com Jesus. E também por participar convosco nesta noite de mais um culto de louvor a Deus. E também estou alegre porque no próximo sábado, que é o dia da independência do Brasil, é o aniversário do nosso querido Avivamento Bíblico, 67 anos. E meu aniversário do pastor Monteiro, dia 7, também 80 anos de idade. Então eu agradeço a Deus por esses 80 anos. Esses dias eu levantei, mas Senhor, será que eu preciso viver tanto assim? Eu acho que o Senhor ainda tem um propósito, né? Graças a Deus. Então, se dia 7 eu completo 80 anos, o avivamento 67, e eu completo quase 60 anos de avivamento, irmãos. Quando o avivamento nasceu, quando eu aceitei Jesus no avivamento, o avivamento estava engatinhando. Qualquer um dia que o pastor Calil convocar, a gente vai contar essa história aqui, porque é muito longa, viu, irmão? É uma história interessantíssima, a fundação do avivamento bíblico. Amém? Meus irmãos, na palavra de Deus, eu esqueci de avisar os irmãos, se quiser me dar presente, eu não vou ficar brabo não, viu? Pode acreditar que eu não vou brigar com ninguém. Meus irmãos, na palavra de Deus, no livro de Jeremias, um dos grandes profetas do Velho Testamento, no capítulo 17 e no versículo 9, está escrito assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o coração. Meus queridos irmãos em Jesus, muitas vezes acontece conosco, porque o nosso coração é enganoso. Por isso que Jesus, quando deparou-se com os fariseus, lá no livro de Mateus, no capítulo 12, verso 34, quando os fariseus, naquela reunião hipócrita dos fariseus, eles se intitulavam filhos de Abraão e tentaram discutir com Jesus. Mas lá no capítulo 12, verso 34, Jesus Cristo disse: raça de víboras, raça de serpentes, raça de cobras, raça de peçonhentos, como vós, sendo maus, podeis dizer coisas boas? Porque o homem do seu bom tesouro, ele tira coisas boas, disse Jesus. Mas o homem do seu mau tesouro tira coisas más.
E disse Jesus ainda no capítulo 12, verso 36 de Mateus. Ele continua dizendo: e de todas as palavras ociosas que os homens disserem, hão de dar contas dela no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Então Jeremias, um dos profetas que pregou 40 anos, meus irmãos, e não se converteu ninguém. Jeremias pregou 40 anos e nenhuma alma aceitou a Deus. Mas depois ele aprendeu que se não tiver introduzido dentro do livro sagrado da Bíblia, da palavra de Deus, não adianta, irmãos. Não adianta ser intelectual, não adianta ser teólogo, filósofo, pantólogo. Não adianta nada dessas coisas. Isso aí é muito bom, faz parte e deve conhecer para se pregar bem o Evangelho de Cristo. Mas não significa, meus irmãos, que isto é tão importante do que Jesus no coração. Então o profeta diz: enganoso é o coração, mas ainda acrescenta mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Nós temos uma história na Bíblia, meus irmãos, de um grande pregador. Esse pregador chamava-se Isaías. Isaías foi chamado por Deus para anunciar a palavra de Deus. Quem era Isaías? Isaías era um moço da realeza. Ele era de uma família nobre de Jerusalém. Um homem, era uma cidadela da intelectualidade. Era um poliglota, um homem sábio, filósofo, teólogo, grande orador, pregava com muita retórica. Mas, meus amados irmãos, aconteceu algo estranho na vida dele. Ele pregava para as nações porque ele tinha palavras, e nas suas mensagens ele exortava o povo, dizendo: ai de vocês, ai desta nação hipócrita, ai de vocês se vocês não aceitarem. Mas acontece, meus irmãos, que ele estava no mesmo caminho de Jeremias, porque quanto mais ele anunciava a palavra, menos conceito ele tinha. Ele chegou o momento de falar com Deus. Por que eu vivo assim? Por que as minhas palavras não calam, as minhas palavras não têm unção, as minhas palavras não resolvem problema nenhuma? Eu prego, eu falo, eu anuncio, eu faço estudo, mas nada acontece. Mas, meus irmãos, como ele era um homem já chamado por Deus, Deus fez com que ele tivesse uma visão extraordinária. E a visão era esta: ele pegou e foi para a casa de Deus. Porque ele chegou à conclusão que dentro da casa de Deus ele encontraria realmente aquilo que o seu coração necessitava. Então ele foi para o templo. Quando chegou no templo, lá em Jerusalém, ele entrou, subiu a escadaria do templo. Quando adentrou a casa de Deus, ele sentiu um ar estranho. Ele viu que tudo estava diferente. A primeira coisa que ele viu, irmão, ele viu Deus. Ele enxergou Deus sentado no alto e sublime trono dentro do templo. E as suas vestes, as vestes do Senhor, cobriam todo o templo, toda a nave. E ele não conseguia fixar os seus olhos no Senhor.
O que é que ele fez? Ele prostra-se diante de Deus. E naquele momento o culto começa. O grupo de louvor começa a engrandecer, dar glórias ao atributo da santidade de Deus. E os componentes daquele louvor eram os serafins, eram os anjos, eram os serafins que eles louvavam, daram glória aos atributos de Deus, à santidade de Deus, e voavam em cima da multidão, e eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Rei da Glória. E quando eles começaram a louvar a Deus, a cantar, o templo, meus irmãos, começou a tremer. Começou a tremer, então Isaías, quando ouviu aquilo, ele caiu por terra. E começou a clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios. Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele confessa ali dentro do culto, no meio do povo, diante de Deus: eu tenho os meus lábios impuros. Então, meus irmãos, ele confessa, é um pecado tremendo. É o pecado da impureza, aonde deriva do impuro o adultério, deriva também a arrogância, também a soberba, que Deus tem asco do orgulho, da soberba. Deus tem asco dessas coisas, irmãos. Isaías era um homem orgulhoso, mas agora ele, prostrado diante de Deus, confessando o seu pecado, que ele era o quê? Que ele era um adulto, que ele era um corrupto, que ele era um soberbo, que ele era um arrogante, que ele era um orgulhoso. E ele cai por terra e grita: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou morrendo, eu não suporto mais. Ele não suportava mais a santidade de Deus. E ele clamava. Antes lá fora ele pregava: ai de vocês. Mas agora ele estava pregando diferente: ai de mim, Senhor, que estou morrendo. Ele olhava para os lados, para as laterais, o templo tremia, os limiares, as portas fendiam, e o templo parecia que ia se desmoronar, e ele começou a gritar. Quando ele confessa o seu pecado: eu sou um homem de impuros lábios. Naquele momento Deus interrompe o culto e ordena a um dos serafins: tome uma tenaz, vá até o braseiro, tome uma brasa no tenaz e coloque na boca de Isaías, para purificação, para perdão dos seus pecados. O anjo toma uma tenaz, vai até o braseiro, pega uma brasa viva, vem e coloca, embute, introduz na boca de Isaías. Eu imagino, irmãos, como é que ficou a boca dele. Uma brasa viva. E naquele momento o anjo disse: perdoados estão os teus pecados. Então, meus queridos irmãos, nada mais esta brasa é a palavra de Deus, porque ela também é fogo. A palavra de Deus é fogo. No livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 29, Deus está dizendo assim: não é a minha palavra um fogo? Não é a minha palavra um martelo que esmiuça a penha? Então aquela palavra introduziu dentro da boca de Isaías, e agora Deus perdoa os seus pecados. E Isaías naquele momento chorando, pedindo misericórdia,
Depois daquele barulho todo, houve um silêncio. E Deus pergunta agora: a quem enviarei eu? Quem enviarei eu? Isaías pôs-se em pé imediatamente e disse: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eu quero servir ao Senhor. Meus queridos irmãos, desta noite, nós pecamos a todo momento. Quando falamos mal de alguém, quando falamos mal de um irmão, quando falamos mal do pastor, quando falamos mal do diácono, quando falamos mal do nosso vizinho, nós estamos entregando os nossos lábios para a impureza. Quando Paulo diz: não faleis mal uns dos outros. Isso, meus irmãos, é os lábios impuros. Então a palavra, quando penetrou na boca de Isaías, ele agora com a boca empapuçada, sabe lá que tipo de boca ele ficou, irmão, para continuar pregando a palavra. É como aconteceu com Jonas também no ventre do peixe, que Deus fez com que ele tinha que ir, ele desobedeceu, mas teve que pregar, saiu fedendo de dentro do peixe, fedendo peixe, e foi pregar. Deus faz assim, irmão. Jacó, que enganou a Deus 20 anos, lá no vale de Jabó, quando ele lutou com Deus, Deus, meus irmãos, fez com que a palavra introduzisse na sua coxa. Quando o anjo perguntou: Jacó, como é o seu nome? Meu nome é Jacó. Não, você não vai ser chamado mais Jacó, porque Jacó é mentiroso. A partir de hoje você vai chamar Israel, porque agora, como príncipe, lutasse com Deus. E Deus feriu a coxa de Jacó. Jacó viveu depois de muitos anos desse jeito assim, ó. Ele levantava de manhã, começava a mancar, ele se lembrava por que aconteceu aquilo. A palavra o feriu. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4 e versículo 12, ele diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma, do espírito, nas juntas e nas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração enganoso. Ela penetra, meus irmãos, a palavra de Deus até nas medulas e nas juntas, como aconteceu com Jacó. E agora Isaías, com a boca empapuçada, ele estava pronto a pregar a palavra de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, agora estou pronto. Será, meus irmãos, que Deus precisa meter uma brasa dentro da nossa boca para pregar o Evangelho, para anunciar Jesus? Há 57 anos atrás, meus irmãos, eu trabalhava num cartório. Eu era oficial maior do cartório, depois estava exercendo como tabelião designado. Era um cartório do registro civil, tabelionato, essas coisas todas. Mas havia muita falcatrua ali dentro e eu tinha que compartilhar com aquilo. E eu comecei a orar a Deus: onde é que eu vim parar? O cartório era do meu primo, tinha 2 cartórios, era rico, estudou para padre, ele só não quis ser padre, mas era dono de cartório, era advogado. Aí um dia um pastor chegou para mim e disse: irmão, você está sendo chamado para o ministério. Eu falei: agora? Eu falei: agora. Tudo bem. Para onde que eu vou? Você vai para Paranavaí. Nem conhecia Paranavaí, irmão. Um dia eu vou contar a história do avivamento aqui, viu, irmão? Eu fui o primeiro pastor de Paranavaí, o primeiro que abriu trabalho na cidade de Paranavaí, o primeiro que organizou a igreja em Paranavaí fui eu. Deus me deu graça. Há 57 anos atrás. Então, na hora que eu cheguei para o meu primo, ele disse assim: olha, Antônio, foi bom que você veio aqui hoje, porque ele morava em Açaí, e eu te digo o cartório em Nova América da Colina.
onde nasceu minha filha Esther. Ela tinha 6 meses na época, hoje ela tem 50 e tantos anos. Ah, meus irmãos, ele chegou para mim, eu falei assim: olha, Antônio, a partir de hoje não sou teu funcionário mais. Procure outro oficial. Hoje eu estou saindo. Eu falei: mas você não pode fazer isso? Eu falei: cara, que eu posso? Você não manda em mim? Eu sei que eu não mando em você, mas você não pode sair daqui. Você está chefiando aqui o cartório. Você não pode. Você vai aonde? Eu falei: eu vou pregar o evangelho. Você nada, você está ficando louco. Falou para mim: você está ficando louco, rapaz. Que pregar o evangelho? Fica aí, rapaz, eu vou te passar o outro cartório para você, você vai ter porcentagem, vai ficar rico. Eu falei: não, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele disse: isso aí não é obedecer a Deus. Eu falei: é obedecer a Deus. Foi uma briga danada, irmãos. Tive que abandonei, larguei o cartório, fui para Paranavaí, não tinha ninguém lá, não tinha igreja, não tinha salão, não tinha casa para morar. Saí num lugar abastado para enfrentar tudo isso em nome do Senhor. Mas em 30 dias eu estava com um salão completo, meus irmãos, com um banco que eu ganhei. E hoje, meus irmãos, a Avivamento do Binho Paranavaí é uma das maiores igrejas evangélicas de Paranavaí. Mas por que, meus irmãos? Eu não esperei que Deus me colocasse uma brasa na boca, metesse a espada na minha junta, nas minhas medulas, e separar o meu espírito e a alma. Mas eu disse: Senhor, eu quero ir pregar a tua palavra. O meu primo disse que eu ia morrer de fome. Mas hoje, meus irmãos, eu tinha 24 anos, minha esposa tinha 16, minha filha Esther tinha 6 meses. Hoje eu vou fazer 80 anos, até hoje eu não passei fome, não. Amém, irmão? Porque eu sirvo um Deus que é dono do ouro e da prata. Amém? Então Isaías, meus irmãos, como ele era da nobreza, isso aí não tem valor nenhum para o Senhor. Desde quando ele se coloca, meus irmãos, na sua intelectualidade a favor do Evangelho, para se pregar a verdade do Evangelho. Porque pregar o Evangelho, meus irmãos, não depende do intelecto do pregador, não. Depende da unção do Espírito Santo na vida do crente. Amém, irmão? Vamos dar uma salva de palmas para esse Jesus. Esse merece, irmão. Porque este é maravilhoso. E agora Isaías sai com a boca torta daquele jeito. Não sei se ele procurou dentista, mas foi pregar. E tornou-se o profeta messiânico. Foi o maior evangelista do Velho Testamento. 27 vezes ele pregou a vinda do Salvador. Logo mais, quando ele começou a pregar a verdade, meus queridos irmãos, ele escreve lá no capítulo 7, versículo 14, do livro de Isaías, do seu livro: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele já começa a anunciar à nação de Israel a vinda de um Salvador. E lá no capítulo 9, no versículo 6 do mesmo livro, ele novamente profetiza acerca do Salvador, dizendo assim: e a virgem dará à luz um filho, seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O maravilhoso chegou, meus irmãos. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, estamos adorando o maravilhoso. Aquele, meus irmãos, o príncipe da paz, que lá no capítulo 14 de São João, verso 27, ele diz assim: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então esse é o príncipe da paz pregado por Isaías há 700 anos antes da vinda de Cristo. E continua anunciando, irmãos. Tornou-se o profeta messiânico, o pregador messiânico, e hoje nós temos tudo em nossas mãos. Você tem um carro bonito, tem uma casa bonita, tem um emprego bom, mas não é capaz nem de orar, nem de vir à casa de Deus para clamar pela misericórdia que Deus tem tido pela tua alma. Você não tem coragem de contribuir para
glória de Deus, para a casa de Deus, para expandir o reino de Deus aqui na terra. Hoje você tem ônibus perto da sua casa que pode vir à casa de Deus, pode pregar o evangelho, trazer alguém para ouvir a palavra, mas não faz. O que é isso, irmãos? Isso é negligência. Isso, meus irmãos, é impureza. A Bíblia diz o que nos faz o bem e o que conhece, sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E nós estamos vivendo numa situação assim. É como o nosso país. Nosso país tem tantas leis. O nosso país tem 1.300 leis, irmãos. Aliás, 30 mil leis tem o Brasil. 30 mil leis tem o Brasil. E adianta? Nós vivemos numa cultura nociva da impunidade, da miséria, do pecado, da desgraça. Mas por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui. Jesus diz, capítulo 8, versículo 12 de São João: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, meus irmãos. Nós somos a luz, somos chamados para alumiar. Vós sois o sal da terra. Nós somos chamados para salgar. Nós temos que pregar o evangelho. Mas alguém diz, mas eu não sei pregar. Como que não sabe? Você não conhece, você não é crente, não sabe que Jesus salva? Sabe falar. Uma vez lá em Paranavaí, quando eu fui abrir o trabalho lá, eu saí naquele areião, lá na rua, distribuindo folheto, aquele sol calcicante, porque lá faz muito calor, aquele sol de 40 graus, eu pisando naquela areia lá, carregando os folhetos lá no jardim. Tinha um jardim lá, comecei a distribuir o folheto para um, para outro. Depois um senhor estava lá todo engravatado, pôs-se em pé, falou, para com isso aí, falou para mim. Falei, por quê? Por que está distribuindo isso aí? O que é isso aí? Falei, isso aqui é folheto para pregar a palavra, estou pregando a palavra de Deus. Ah, o senhor é um milagreiro? Eu falo, não, meu Jesus é milagreiro, ele faz milagre. Aí ele chegou perto de mim e falou, vou dizer uma coisa para o senhor, já que o senhor está aqui mesmo, o senhor está distribuindo esse povo aí, o senhor prega aí que Deus faz milagre, faz um milagre para mim ver aí agora, faz um milagre. Eu olhei para ele, mas para que para fazer? O senhor não está vendo tanto milagre já acontecendo aqui? Aonde? Não estou vendo nada, mas só pelo fato do senhor estar boquejando, estar falando, já é um milagre. Isso aí é um milagre, o senhor está falando, viu? É um milagre, o senhor está contemplando aí a luz, contemplando as estrelas, contemplando o sol, contemplando as flores aí. Isso aí é um milagre. É um milagre, o senhor está falando. Ah, meus irmãos, ele não quis saber porque eu não comecei a citar a Bíblia, só falei disso aí. Ele falou, chega para, deixa para lá, deixa eu ir embora. Foi embora. Queria que eu realizasse milagre. Falei, está tanto milagre que o senhor está vendo, milagre que o senhor está falando. Mas hoje o homem não reconhece, irmãos, a grande misericórdia que Deus tem tido para conosco. Então nesta noite, meus irmãos, Deus está chamando cada um de vocês para ser um porta-voz do Evangelho de Cristo. Jesus disse no capítulo 1 de Atos, verso 8: vós sois as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde ele estava, como em Samaria, Judeia, até os confins da terra. Jesus, meus irmãos, diz que nós somos testemunhas dele. E que testemunha nós somos, meus irmãos? Testemunhas de evento. Nós precisamos pregar o evangelho, nem que seja para apanhar. Eu já apanhei tanto, Deus já quis me dar facada, me dar tiro lá no Paraguai. Estava pregando no Paraguai, eu sei que o pai lançou o revólver, que ele me dá tiro lá. Falei que eu vou deixar de pregar o evangelho, mas nunca me acertaram. Porque não chegou a hora, irmãos. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 34, versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então nesta noite, meus queridos irmãos, a mensagem é para que você pronuncie, anuncie, pregue o evangelho.
Porque senão naquele dia você vai chegar com as mãos vazias no reino de Deus. Sofrer, isso aí nós vamos sofrer mesmo. Porque bênção de Deus não exclui sofrimento não, irmãos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Se ele venceu, nós venceremos. Por isso que Isaías, no capítulo 40 e no versículo 31 do seu livro, ele olha para o povo agora convertido e diz assim: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão nas maiores alturas com asas como a da águia, correrão e não se cansarão, andarão e não tropeçarão. É a promessa que Isaías pregava, a promessa de Deus. É no versículo, no capítulo 41 de Isaías, versículo 10 a 12, lá diz o Senhor: levanta, eu te tomo pela mão, eu te seguro, eu te fortaleço. E no capítulo 43 de Isaías, no versículo 2, nada atrapalha o servo de Deus. Lá está escrito assim: quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Pelos rios não te submergirão, e pelo fogo não te queimarás. É a promessa de Deus para nós nesta noite, meus irmãos. Nós precisamos ser fiéis a Deus, ser crente em Cristo Jesus. Uma vez estava pregando uma comunidade aqui no Jardim Ana Rosa, e tinha um irmão lá que eu estava pregando, falando assim: vocês precisam ser crente. O irmão lá disse assim, tinha um irmão lá, falou: irmão, crente todo mundo é. Eu falei: eu sei que todo mundo é, até o diabo é crente, eu sei que é. Mas ele é crente no quê? Precisa ser cristão. Mas a Bíblia não diz que é para ser cristão, diz que é para ser crente. Jesus disse assim: seja crente e não incrédulo. Tem a pessoa que crê em Baal, crê no diabo, crê no Satanás, mas existe aqueles que creem em Deus. O crente em Jesus, esse precisa ser crente. Meus irmãos, nós estamos caminhando de passos largos para uma catástrofe muito grande. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para que nós não sejamos feridos. Porque o dia chegará, aquele dia em que nós havemos de prestar contas com Deus. Aquele dia em que o nosso barquinho, meus irmãos, enfrentará as procelas, enfrentará os furacões, enfrentará as tempestades. Este barco que é tão frágil, mas quando Jesus está dentro dele se torna um barco forte. Nós vamos remando, mas em breve nós havemos de alcançar o tronco divinal. Em breve nós vamos ancorar no tronco divinal, e a hora que nós ancorarmos no tronco divinal, nós ouviremos uma voz meiga e suave do Salvador dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. É o Deus que merece os nossos aplausos. É o Deus de toda a glória, meus irmãos. Nós temos que lutar, trabalhar para que a igreja possa crescer, para que as almas venham a Jesus. As almas estão precisando, meus irmãos, de evangelho. Não precisam de show da fé, não. Não estão precisando de toalhinha, não, de rausa ungida, nada dessas coisas. Nós estamos precisando de evangelho. A palavra de Deus tem poder para transformar as vidas. A palavra de Deus é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação, diz o apóstolo São Paulo. No capítulo 1 de Romanos, verso 16, ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não devemos ter vergonha de pregar o evangelho, irmãos. Isso há 50 anos atrás, melhor, há quase 50 anos atrás, eu era pastor da igreja em Londrina, e respondi por várias igrejas no norte do Paraná, e uma igreja lá na cidade de Guaraçu. Lá nós tínhamos um presbítero que estava lá trabalhando, e o trabalho até estava crescendo.
Um dia ele ligou para mim lá em Londrina, falou: pastor, eu estou organizando uma festa aqui e eu quero que o senhor venha pregar aqui. Ué, irmão, mas aí o senhor não prega? Prega você mesmo. Não, mas eu quero que o irmão venha. Eu faço questão que o irmão é o pastor daqui da região, quero que o irmão venha. Então tudo bem, irmão. Que dia é? Ele marcou o dia, hora, tomei o ônibus, fui para lá. Cheguei lá, era mais ou menos 4 horas da tarde. E ele tinha feito um convite, convidou o prefeito da cidade, convidou o secretário, convidou lá uma porção de gente boa lá, como dizem. Mas primeiro foi o prefeito. O prefeito até doou uma certa coisa lá, negócio de política. Aí quando eu cheguei lá 4 horas, fui para a casa dele, ele foi alegre. Quando sentamos ali, ele disse: irmão, eu quero dizer para o irmão que eu convidei o prefeito, convidei o secretário, e eles vêm aqui hoje, irmão, e eu não tenho condições de pregar para esse povo. Eu fui escutando. Eu não tenho condições. Eu falei: irmão, não tem. Por quê? Não, irmão. O irmão é melhor porque o irmão pode filosofar, usar um pouco de filosofia, porque sabe, é o prefeito, é o doutor fulano e tal. Eu falei: seu irmão, que hora que sai o primeiro ônibus daqui para Londrina? Era 4h30. O primeiro ônibus sai daqui 5 horas. Eu falei: irmão, dá para o irmão levar na rodoviária? Ué, mas o irmão chegou agora, irmão. O irmão não vai ficar por culto? Não, mas eu pensei que o irmão queria um pastor, o irmão queria um filósofo. O irmão não está dizendo que eu vim para filosofar. Se quer um filósofo, então arruma um filósofo para pregar aí. Não, irmão, me perdoe, irmão, me perdoe, eu não quis dizer isso, não, irmão, não perdoe. É a tal coisa, irmãos. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A reunião em Guaraçu foi uma maravilha. O prefeito esteve lá, comeu a palavra. Eu preguei lá em São João 10:10, dizendo assim: o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Amém, irmãos? Aqueles que defraudam, que roubam, que a política, preguei até a política no meio. Pensei que o prefeito ia me bater no final, irmão. Mas foi o contrário, ele me abraçou bastante. Me abraçou e pediu oração. Esse povo precisa de oração, irmão. E nós ficamos escondidos. Mas o Evangelho tem que ser pregado. Amém? Eu quero orar com vocês agora, irmãos. Eu quero orar com vocês agora. Eu convido vocês, porque as horas já estão se passando. Eu quero que vocês venham aqui, eu quero orar com vocês primeiro. Pedir a bênção de Deus, para que você torne-se um grande pregador, você possa relacionar-se com Deus de uma maneira maravilhosa. Isaías não teve outra alternativa, meus irmãos. Ele tinha que render-se, ele tinha que entregar-se, ele tinha que se humilhar. Senão ele não alcançaria o perdão dos seus pecados e não se tornaria o maior pregador de todos os tempos, um pregador messiânico. E você pode se tornar também um grande pregador, só acreditando em Jesus. Amém? Chegue mais aqui, irmãos. Chegue aqui, vamos orar. Vocês querem receber oração? Vem em nome de Jesus. Aleluia. Você quer ser uma bênção de Deus? Coloque a sua mão em cima do teu coração. Coloque a sua mão em cima do seu coração. Diga comigo agora: meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa grande felicidade, por esta grande oportunidade de receber a mensagem da tua palavra. Senhor, a tua palavra é fiel e verdadeira. Ajuda-me. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos vencer, mas não podemos vencer, Senhor, sem o poder que emana do trono da tua graça. Deus eterno e verdadeiro, perdoa as minhas fraquezas, Senhor. Ajuda-me
e dá-me força para vencer. Eu te agradeço, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Maravilhoso Pai, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os teus servos reunidos nesta noite. Tu sabes, tu conheces, Senhor, a dificuldade de cada um. Tu conheces, ó Deus, o coração dos teus filhos. Aqueles que sinceramente, Senhor, vêm à tua casa prontos para receber a tua bênção. Que sejam realmente abençoados nesta noite, sejam agraciados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém?